Boa tarde, galerinha do nono ano. Aqui é a professora Amanda e estamos de volta para as duas últimas aulas da semana. A aula de hoje, de número 111, nós falaremos sobre os polígonos regulares. Então, é a continuidade do assunto do que a gente viu na quarta-feira, tá bom? Se quiser seguir pelo livro, estaremos falando a partir da página 390. Então, vamos começar. O que é a definição de um polígono regular? O polígono é considerado regular quando ele possui lados congruentes e ângulos internos congruentes. Então, ou seja, todos os seus lados têm o mesmo tamanho e todos os seus ângulos têm a mesma medida, tá? Então, a gente fala, quando ele tem todos os lados congruentes, né? Ele é equilátero, e quando ele tem todos os ângulos congruentes, ele é equiângulo. Esse prefixo equi é de igualdade, tá bom? Então, ele é equilátero e equiângulo. Todos os lados iguais, todos os ângulos também internos iguais. Bom, sendo então um polígono regular, bonitinho, com todos os lados iguais e todos os ângulos também internos iguais, nós temos duas propriedades. A primeira propriedade diz que todo polígono regular é inscritível em uma circunferência, ou seja, ele está inscrito dentro da circunferência. A gente já viu o que é isso, né? Então, aqui nós temos três exemplos: um triângulo, um quadrado e um hexágono, né? Então, aqui, ó, o vértice bonitinho está encostando na nossa circunferência, né? Sobre a circunferência, e a figura está toda dentro da circunferência. Ele é inscrito. Então, todos os regulares, todos, é inscritível, tá? E a segunda é que todo polígono regular também é circunscritível a uma circunferência. Então, ele também, eu posso desenhá-lo fora da nossa circunferência, tangenciando, né, cada ladinho um pontinho diferente da nossa circunferência. Então, tá aqui, ele tá agora do lado de fora, né, o triângulo, o quadrado e o hexágono. E aí, a gente olha aqui, ó, tá tocando a nossa circunferência, né, tangenciando, e o círculo agora está dentro do polígono, tá certo? Então, o que a gente viu na aula de quarta-feira, que a gente tinha polígonos inscritos e circunscritos. Acontece a mesma coisa com os polígonos regulares. Então, qualquer polígono regular sempre vai ser inscritível ou circunscritível, tá bom? Bom, sendo regular, né, como a gente acabou de ver, vamos analisar alguns elementos de um polígono regular para reforçar o que a gente viu na aula de quarta-feira, e também vou falar sobre um tema, um tópico diferente, um tópico novo aí para vocês. Então, eu peguei como exemplo um hexágono, 6 ladinhos bonitinho, desenhado dentro da nossa circunferência, ou seja, inscritível, né? Está inscrito na nossa circunferência. E a gente começa a analisar cada um dos pontos, dos elementos importantes do nosso polígono. Então, o primeiro é o ponto O, que além de ser o centro da circunferência, é o centro do polígono, ok? Olha lá. Tá lá o meu pontinho O. Então, a gente fala que o polígono está inscrito na circunferência, ou que a circunferência é circunscrita ao polígono. Falo o contrário, tá? O centro tanto do polígono quanto da circunferência são coincidentes, tá? Então, é o pontinho O aqui. Vocês conseguem perceber que ele fez tracejadinho aqui, que são os raios da nossa circunferência. E eu ligo a todos os vértices da nossa circunferência, tá bom? Então, o tracejadinho aí é o nosso raio, ok? E eu parto do centro a todos os vértices do polígono, tá bom? Então, a gente tem a medida OB, OA, OB, OC, OD, OE e OF, tá bom? Sempre que eu ligar do centro ao vértice, forma o raio da nossa circunferência também, né? Nós temos os ângulos internos e externos, do mesmo formato que a gente viu lá na quarta-feira, tá aqui, ó, sempre juntinhos, um interno com o externo, lembrando que sempre juntos eles são suplementares, ou seja, são iguais a 180 graus, tá? Isso acontece com todos eles, em cada um dos vértices, afinal eles são até iguais, né?
Um novo ângulo que aparece para a gente é o ângulo central, que está aqui no centro da nossa circunferência, tá? E ele é formado por dois raios ligados a vértices consecutivos, tá? É claro que eu tenho um ângulo central, por exemplo, se eu ligar para o A e para o C, eu vou ter um ângulo grandão AOC, mas considerado o ângulo central do polígono é quando eu ligo vértices consecutivos, tá? OAB, OBC, né? Se eu ligar o O para o B e o O para o C, tá bom? Então, se eu fizer isso, ligando esses raios a cada um dos vértices, percebam que a gente vai ter 6 ângulos centrais, tá? Então, aqui, ó, se eu ligar, é claro, acho que vocês conseguem perceber direitinho, se eu ligar para cá, se eu ligar para cá, ou se eu ligar para cá, né, eu formo 6 ângulos centrais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim como eu tenho 6 lados, 6 vértices, 6 ângulos internos, 6 ângulos externos, agora a gente tem 6 ângulos centrais, ok? Todos medindo o mesmo tamanho, né? Todos com a mesma medida. O que eu falei que é novo aí para vocês é o seguinte, é esse vermelhinho aí, ó, que tá aparecendo aí pra gente, que tem a letrinha A. O nome dele é apótema. Apótema, não se esqueça, a gente vai usar bastante aí no estudo dos polígonos regulares, tá? A apótema é um segmento que liga o centro da circunferência ou o centro do polígono ao lado do polígono, formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, ou seja, ele é perpendicular ao lado do polígono. E ele cai exatamente no meio. Por que ele cai exatamente no meio? Porque aqui, se vocês perceberem, o triângulo OED é isósceles, né? Porque tem dois lados iguais. E vocês já viram lá no ano passado e revisaram no nivelamento que todo triângulo isósceles, assim como o equilátero, a altura, a mediatriz, né, ou mediana, a bissetriz, caem exatamente no mesmo lugar. Eles ficam exatamente no mesmo lugar, elas se encontram, beleza? Então, que a gente já viu tudo, ângulo interno, externo, raio, né, o centro da circunferência. O que tem de novo é o ângulo central, mas eu acredito que vocês já sabiam sobre ângulo central por causa dos estudos do 8º ano, né? Mas tá aí relembrado, sempre saindo do centro da circunferência com destino a 2 vértices consecutivos, né? E a apótema, que é uma novidade aí para vocês, que a gente vai aprender a calcular o valor dessa apótema de acordo com o polígono que se apresentar, tá? Bom, primeiro a gente vai falar sobre os ângulos e na próxima aula a gente fala na próxima semana, né? Porque na próxima aula a gente vai fazer exercícios sobre esse assunto. Na próxima semana a gente começa falando sobre a apótema, as relações que existem, tá? Algumas relações muito importantes que vocês também vão continuar usando aí ao longo do ensino médio, tá bom? Vamos lá, vamos ver como que a gente calcula esses ângulos interno, central e externo do nosso polígono regular. Começamos pelo ângulo central. Como a gente viu, o ângulo central ali do hexágono, né, ó, ele estava dividido em 6 partes, né, o ângulo total, olha lá, ó, desenhei de novo um hexágono aqui para vocês, e ele, quando eu ligo do centro da minha circunferência a cada um dos vértices, eu divido ele em exatamente 6 partes iguais. Então, se eu tiver um polígono de 10 lados, o meu ângulo central vai estar dividido em 10 partes, né? O centro todo, que é 360, a gente sabe que esse valor todinho aqui é 360 graus. E no caso do hexágono, eu dividi em 6 vezes, porque tem 6 vértices. E quando eu divido por 6, o meu ângulo central é 60 graus. Ok? Então, essa formulinha 360 dividido por n nunca vai mudar, né? Porque o centro da nossa circunferência tem um ângulo total de 360 graus. Como eu vou ter, como ele vai estar dividido em partes iguais, né? Afinal de contas, é um polígono regular, então eu divido pela quantidade de lados do nosso polígono.
tá? Esse N é a quantidade de lados do polígono. Como aqui eu tenho um hexágono, 6 lados, divido por 6, tá bom? Então, tá até aqui, ó, N número de lados. Então, vamos fazer um exemplinho aí para a gente treinar essa primeira formulinha. Vamos lá fazer um exemplo. Qual o perímetro do polígono regular que tem lados medindo 7 e ângulo central igual a 20 graus? Bom, vamos lá entender o que ele está pedindo no nosso exercício. Ele fala sobre perímetro. Perímetro, a gente sabe que é a soma de todos os lados. Eu tenho lados medindo 7. Se o meu lado mede 7 e eu sei a quantidade de lados, moleza, né? Eu vou simplesmente multiplicar. Tem 5 lados iguais, 5 vezes 7, 35. Mas eu não sei qual é esse meu polígono regular, porque ele não falou. Então, eu tenho que continuar identificando o nosso probleminha. Vamos lá. Qual é a continuação? O ângulo central é igual a 20 graus. O AC é igual a 20 graus. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir na formulinha. Eu sei que o ângulo central é sempre 360 dividido por algum número, certo? E esse número justamente representa o número, quantidade de lados do nosso polígono. Então, vamos lá. Ó. A formulinha é AC igual a 360 sobre N, correto? Posso trocar o N com o AC de lugar, não vai mudar a minha continha, não é isso? Quando eu coloco o AC aqui embaixo e eu tenho que o AC é 20, né? O nosso ângulo central é 20, a nossa continha vai ficar 360 sobre 20. E aí eu descubro, fazendo continha, que eu tenho 18 lados. Então, é um polígono de 18 lados. Ah, beleza, achei que é um polígono de 18 lados, regular. Não se usa muito, mas pode até falar octodecágono, né? Octo de octógono, deca de 10, né? Então, octodecágono. Mas não é muito utilizado não, tá, galerinha? Então, vamos para o perímetro. O meu perímetro, como é a soma de todos os lados e os lados são todos iguais, né? Eu tenho 18 lados vezes 7 centímetros, que ele falou aqui pra gente. Vou fazer a continha, isso dá 126 centímetros. Então, esse é o perímetro do nosso polígono de 18 lados, tá bom? Então, os exercícios vão começar a misturar, tá, galera? Não vai vir só assim, não. Qual é o ângulo central de um octógono? Que aí é muito fácil. É claro que vão ter exercícios bem facinhos e aí, claro, vai aumentando a dificuldade e misturando com assuntos que a gente já viu anteriormente. Então, nunca se esqueçam disso, tá? Beleza, ângulo central feito. Vamos para o ângulo interno. A fórmula do ângulo interno está logo aqui embaixo, tá aí no livrinho de vocês na página 392, tá? E o que significa esta formulinha? Bom, acabamos de ver que N, já vimos, acabamos de ver lá no exercício anterior, né? Que N é o número de lados do polígono, né? A quantidade de lados que o polígono tem. E essa fórmula, ela vem do SI, que é a soma dos ângulos internos que vocês aprenderam ano passado. Estão lembrados que vocês aprenderam ano passado? Revisamos no nivelamento, né? Que a soma dos ângulos internos de um polígono é n menos 2 vezes 180. Eu descobrindo, vamos supor, a soma deu 1.000. Se tem 10 ângulos iguais, eu vou dividir 1.000 por 10 e cada um vai ficar com 100 graus, tá certo? Então, esta formulinha é simplesmente esta daqui, o SI, dividido por N. Se eu não me engano, lá no nivelamento eu ainda brinquei assim. Aí sim, vocês estão lembrados? Eu brinquei, assim, bem ruim a minha a minha comparação, mas às vezes fica fácil de lembrar, tá bom? Então, vamos lá. O nosso ângulo interno é N menos 2 vezes 180 dividido por N. Como é que eles chegaram a essa fórmula, né? Vou botar um exemplinho aqui para vocês. Tá vendo esse hexágono? Mesmo hexágono, né? Só mudou a cor. Tem 6 lados. Ele tem 6 lados. Beleza. Aí eu tracei algumas diagonais saindo do ponto E.
Quando eu tracei essas diagonais, ligando ao A, ao B e ao C, eu formei 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, o hexágono pode ser transformado em 4 triângulos. O triângulo tem 180 graus, todo triângulo, independente de como ele é. Se ele é pequeno, grande, escaleno, obtusângulo, né, equilátero, enfim, retângulo, todos eles têm 180 graus. Então, ficou 4 vezes 180 graus, isso daria 720 graus. Então, antigamente, antes da fórmula, eles faziam isso, eles dividiam as figuras em triângulos, porque era a figura mais conhecida. Então, se eu pegar qualquer outro polígono, ele aí, é claro, como é que eles fizeram isso antigamente? Pegaram um hexágono, viram, dividiram, deu 4 triângulos. Pegaram um pentágono, 3 triângulos. Um quadrado, 2 triângulos. E foi vendo que era sempre assim. Era sempre uma quantidade de triângulos vezes, claro, 180. E essa quantidade, né, que nesse caso são 4 triângulos, eles perceberam que era exatamente o número de lados, que no caso aqui é 6, menos 2. Ah, se for um pentágono. Vou desenhar um pentágono aqui, ó, rapidinho, só para vocês verem. Ó, tem um pentágono. Eu escolho um vértice para começar e vou traçar minha diagonal. Eu tenho uma diagonal para cá, outra diagonal para cá. A partir de um único vértice, tá certo? É claro que eu tenho várias outras diagonais, mas eu tenho que escolher um vértice para ver quantos triângulos eu consigo formar dentro desse polígono. Então, olha só, lá no caso do pentágono, que tem 5 lados, ó, eu tenho 3 triângulos. 5 lados, 3 triângulos. Então, eles foram fazendo isso com vários polígonos e perceberam que se diminuísse sempre 2, quando eles escolhiam um vértice para fazer como base, eles viam que sempre formavam 2 números a menos, né, do que a quantidade de lados. Por isso que a fórmula ficou n menos 2 vezes 180, correto? Aí o ângulo interno é só eu dividir, né? Então aqui o nosso hexágono, a gente acabou de ver que são 6 lados. Tiro 2, 4 vezes 180 dá 720. 720 é o total. Como eu tenho 6 ângulos, né? Porque eu tenho um hexágono, eu vou dividir esse valor por 6. Então, isso dá exatamente 120 graus, correto? Então, a gente faz essa continha, diminuindo sempre 2 da quantidade de lados, vezes 180, e para descobrir o ângulo, a gente divide por n, tá bom? Beleza. Vamos ver um exemplo? Tem logo 2. Vamos lá. Qual é a medida do ângulo interno do polígono regular abaixo? Bom, aí essa foi bem simplesinha, bem direta, tá vendo? Vamos lá, o polígono, ele não diz qual é o polígono, vamos contar os lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados. Quem lembra o nome desse polígono? Digam aí pra mim, quem lembra? Nosso N é igual a 12. Muito bem, galerinha. Dodecágono. Qual é o ângulo interno? Bom, o nosso SI, que é a soma dos ângulos internos, é N menos 2 vezes 180. Eu vou descobrir o SI e o AI é esse próprio SI, só que dividido pela quantidade de lados que a gente tem no polígono. Então, eu faço normalmente separado, mas vocês podem fazer juntos, tá? Então, o nosso SI aqui vai ser 12 menos 2, que é 10, vezes 180. Isso dá 1.800, ok? Porque aqui é 10, né, gente? E aí, eu pego aqui, já que eu achei o meu SI, eu venho para o meu AI, 1.800 dividido pelo número de lados, que é 12. Então, o nosso AI vai medir sobra 6,65, 150 graus, ok? Continuando, número 2. Quantas diagonais tem um polígono que possui a soma dos ângulos internos igual a 180, a 1080? Agora, eu pedi
uma coisinha a mais para vocês, né? É diagonais. Lembra da aula de quarta-feira que eu pedi para vocês anotarem a formulinha das diagonais? Então, olha lá. A soma dos ângulos internos é igual a 1080. Então, meu SI é igual a 1080. Então, vou usar a formulinha do SI, que é N menos 2 vezes 180. Então, vai ficar 1080. Esse 180 que está multiplicando, eu prefiro passar ele dividindo, mas quem quiser multiplicar chuveirinho pode, tá? 1080 dividido por 180 é igual a N menos 2. Isso dá 6, né? 1080 dividido por 180. 6 é igual a N menos 2. Logo, o nosso N é 8, né? Passando para lá, somando 8. Eu tenho 8 lados. Qual é a fórmula da diagonal? Quem lembra aí? Quem fala aí para mim no chat? D é igual a quem? N vezes... Tananã, quem fala? Muito bem, N menos 3 dividido por 2. Lembra que eu pedi para anotar, né? Então, nosso D vai ser 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. Nosso D vai ser 8 vezes 5. 8 menos 3 é 5, né? 8 vezes 5 dá 40 dividido por 2, 20 diagonais. Ok? Então, ele também pode pedir ao contrário, te dar um número de diagonais e perguntar quem é o ângulo interno, né, do polígono. Então, sempre vamos misturar conteúdos, hein, gente? Não esqueça, tá? E o último é o ângulo externo. O ângulo externo é o mais fácil de todos, porque o ângulo externo está do ladinho do ângulo interno. Se eu sei o ângulo interno, eu sei o ângulo externo, né? Sei que o ângulo interno mais o ângulo externo é 180. E outra coisa muito importante, não sei se vocês lembram do ano passado, né? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono, seja regular ou irregular, é 360 graus. Então, o ângulo interno é exatamente igual ao ângulo central. É o mesmo valor, porque eu também vou dividir 360 pela quantidade de lados, tá certo? Então, como vocês podem ver, né, os ângulozinhos interno e externo estão grudadinhos, né? Juntos formam 180 graus. A gente tem a demonstração direitinho de como ele acha a soma dos ângulos externos, mas isso já foi feito lá no nivelamento, né? Então, a soma dos ângulos externos, o SE, é sempre 360 graus, qualquer polígono que seja. Como eu tenho 6 ângulos externos, nesse caso que é do hexágono, eu vou dividir por 6. Se eu tiver um octógono, eu vou dividir por 8. Se eu tiver um decágono, eu vou dividir por 11. Então, é a mesma coisa que o ângulo central, tá, galerinha? O ângulo externo é também 360 dividido por M, assim como o ângulo central, tá? Porque a soma dos ângulos externos é sempre igual a 360. E isso já foi provado para vocês lá no nivelamento. Mas quem quiser dar uma olhadinha, tá aí no livro, na página 392, tá bom? Então, ângulo central e ângulo externo é a mesma formulinha, fica fácil de lembrar. Só o interno é que a gente precisa lembrar que é aquele N menos 2 vezes 180, tá bom? Todos eles dividido por N, tá bom? Bora fazer um exemplinho para a gente terminar a aula essa primeira aula. Qual é o nome do polígono regular cuja diferença entre o ângulo interno e o ângulo externo é igual a 100 graus? Bom, precisamos saber o nome do polígono e ele diz que o ângulo interno e o ângulo externo, 100 graus, a diferença. Bom, ângulo interno é AI, ângulo externo é AE, diferença é uma continha de menos e ele diz que isso é igual a 100 graus. Bom, aqui a gente já falou o que acontece com o ângulo interno e com o ângulo externo, com todos eles, né? Sempre juntos, eles dão 180 graus, são suplementares. AI mais AE é igual a 180 graus. Olha um sisteminha aí para a gente resolver.
dá pra gente somar as duas equaçõezinhas. Então, aqui eu vou cancelar. 2 aí é igual a 280. Logo, o nosso ângulo interno é 140 graus. Certo? Beleza? Se eu tenho um ângulo interno, eu consigo achar o ângulo externo, porque eu sei que juntos eles formam 180, ou ainda que nesse caso aqui a diferença é 100. Então, o nosso ângulo externo vai ser 180 menos 140. Nosso ângulo externo é 40 graus. Isso é muito uma revisão do ano passado de vocês, tá bom? E o que mais? Por que isso é importante agora, relembrar? Porque vocês vão usar muito na hora do cálculo de alguns elementos da apótema, ter que saber o ângulo, às vezes vai usar seno e cosseno, tá? Então é uma forma de relembrar também, tá bom? Mas para eu descobrir, vamos lá, não acabou, eu achei o ângulo externo, eu quero descobrir o nome do polígono. Acabamos de ver que a formulinha do ângulo externo é 360 dividido por n, igual do central. Vou fazer exatamente a mesma coisa, vou trocar o n com uma e de lugar, então o meu n vai ficar 360 dividido por 40, dá exatamente 9. Quem é o nome do polígono que tem 9 lados? Quem sabe? Quem diz aí para mim no chat? Começa com E. Eneágono. Pronto. Finalizamos. Então, na aula de hoje, foi só para relembrar quando que um polígono é regular, sempre que tem ângulos iguais e lados iguais, ou seja, equilátero e equiângulo, ele sempre vai ser inscritível e circunscritível a uma circunferência. Os elementos são exatamente os mesmos, só que a gente aprende a calcular o ângulo central e o ângulo externo, que são exatamente iguais com a formulinha 360 sobre n, e o ângulo interno, que a gente pode, tendo o externo, a gente consegue achar o interno, né? Pela regrinha deles serem suplementares, mas caso não tenha, a gente usa outra fórmula, que é a fórmula da soma dos ângulos internos, né? N menos 2 vezes 180, para descobrir o ângulo, divide por N. Tá bom, né? Aí daqui a pouco a gente vai fazer exercícios só sobre esse assunto do nosso livrinho. Esses 3 que eu peguei foi aleatório para que a gente possa resolver bastante exercício do nosso livro na nossa próxima aulinha, tá? Até daqui a pouco, galerinha!